Oi pessoal, bom dia, como estão? Eu estou aqui fazendo um vídeo hoje a pedido de... Muita gente está me pedindo opinião sobre aquele vídeo daquele desabamento que aconteceu em Taboão da Serra. Aquela casa inteira que veio abaixo. O que acontece ali, né? Obviamente que vai ter uma perícia pelo poder público, mas ali dá para perceber, né, que a obra ela estava com um terreno vazio atrás, né? Ela estava com um terreno vazio atrás que, pelo que eu li, pelo que eu investiguei deste caso, já estava tendo uma obra que estava paralisada ali há 2 anos, né? E havia sido feito um movimento de terra, uma demolição e um movimento de terra. E existia um desnível, né, entre a casa que desabou e esse terreno que a casa acabou desabando dentro desse terreno, desabando para trás, na verdade, né? Caiu para trás. O que acontece, né? O que aconteceu ali? Muita gente me perguntando, me pedindo uma opinião, um esclarecimento. É assim, obviamente, você não entrando no mérito de construções irregulares e construções regulares, não vou entrar nesse mérito, mas eu vou entrar no mérito da qualidade da construção, né? E da responsabilidade da construção, que é quando você resolve construir uma casa para você morar, quando você vai fazer um prédio que seja para vender, uma casa que seja para vender ou para morar, é muito, muito importante que sejam feitas e cumpridas todas as etapas de uma construção. Entre essas etapas, uma etapa muito importante é o cálculo estrutural, né? Eu observei que no vídeo quando a casa vem para baixo mesmo, que a casa fica de ponta cabeça, a gente percebe que as fundações daquela casa eram muito rasas, né? Pilares muito curtinhos, né? Eu não posso julgar aqui se foi feito uma sondagem daquele terreno, se aquela fundação estava compatível com aquela construção, mas eu observei sim que os pilares estavam curtinhos, né? Quando a casa vira de ponta cabeça. Por outro lado, do terreno que a casa caiu, foi muito provavelmente feito um movimento de terra ali de forma equivocada. De problema, quando você tem um desnível muito grande, né, e existe um vizinho construído ali no fundo, ou talvez até nas laterais, né, independente, é necessário, e independente também da fundação que o nosso vizinho tenha, né, a gente não pode considerar que os nossos vizinhos tenham fundações compatíveis sempre, né? A gente não pode considerar isso e nem confiar nisso, né? Considerando que não fomos nós que fizemos a construção dos nossos vizinhos, né? Por exemplo. Então, é sempre bom você tomar ações preventivas na hora de executar uma obra. Por exemplo, não deveria ter feito um movimento de terra tão bruto assim, né? E então, essa forma que foi feito, que fez a terra perder a sua sustentação e com o peso da casa, estando ou não com uma estrutura compatível, a casa veio abaixo, né? O que pode servir de agravante também nesse caso foi a questão do clima, né? As chuvas fortes que em contato com a terra causam muita erosão, né? Então, também é um fator a ser considerado. Obviamente, vai haver uma perícia, né, do poder público, dos engenheiros e dos técnicos da cidade para averiguar tudo isso. Mas eu posso dizer aqui para vocês com toda certeza que os fatores principais envolvidos nesse triste acidente foi a forma errada da movimentação de terra, né? Deve ser feito por partes, com todo cuidado, e até mesmo evitar movimentos de terra em época de chuva, né? E também a questão estrutural existente. No entanto, o poder público, ele não entende que a questão estrutural de uma casa
possa ser considerada quando ocorre uma tragédia. O poder público entende da seguinte forma: meu amigo, se você não tivesse feito o movimento de terra dessa forma, a casa estaria ali do mesmo jeito, mesmo com a sua estrutura incompatível, por exemplo, né? Então, na análise que eu tenho, assim, primária, análise de caso, diria assim, que a perícia deve apurar questões em relação à forma construtiva da obra, a forma como foi feito o movimento de terra, as ações que deveriam ter sido feitas preventivamente e não foram, né? A obra, pelo que eu vi, ela estava embargada e aconteceu esse triste acidente. Então, gente, fica aí de novo, né? Vamos tomar sempre ações preventivas nas obras, vamos fazer laudo de vizinhança, vamos apurar os nossos vizinhos, vamos cumprir o que está determinado nos projetos, vamos respeitar os projetos, né? Projetos de estrutura, projeto de fundação, movimento de terra, projeto de arquitetura, tudo isso tem um porquê de existir, né? E sim, dava para ter evitado caso tivesse tido as condutas corretas em relação à construção da obra. Valeu, gente, obrigado por mais essa, até mais.